Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome por estarmos na tua casa em adoração ao Senhor, dedicando a nossa vida ao Senhor, pois é para isso que nós existimos, para adorarmos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Nós estávamos completamente perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, mas a tua graça nos alcançou. E nós aqui estamos, convocados pelo Senhor, para reconhecermos quem tu és, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é poderoso, santo, justo, tremendo, o quanto o Senhor é tudo para nós. E nós carecemos do Senhor o tempo inteiro. Por isso pedimos a Deus, ajude-nos nesse momento, quando estamos estudando a tua palavra. E o Senhor venha clarear a nossa mente e coração. Que o teu Santo Espírito, mesmo que inspirou o autor aos Hebreus a deixar esse texto aqui para o povo de Deus, naquele tempo de perseguições, de tribulações no começo da igreja, que o teu Santo Espírito, mesmo quem preservou esse texto no decorrer da história da igreja, ó Deus, que Ele mesmo fale poderosamente ao nosso coração, e assim o Senhor continue a moldar a nossa vida conforme a semelhança do teu Filho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, se Deus te convidasse a viajar no tempo, em qual época você gostaria de passar um tempo, uns anos aí da sua vida? Pensa um pouquinho. Se Deus, te desse a oportunidade de te dar aí diante de você uma máquina do tempo, para onde você iria? De volta para o futuro? Ou iria para o passado? Alguns talvez pensariam, eu gostaria de ir para o futuro. Outros talvez, ou eu creio que talvez a maioria, pensaria em épocas gloriosas no passado. Eu confesso aos irmãos que se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de ir lá para a década de 50 nos Estados Unidos, a cultura dos anos dourados, aquelas roupas bonitas, os homens com jaqueta de couro, topete, as mulheres com vestidos, as músicas belíssimas, filmes maravilhosos. Eu gosto demais da época dos anos 50, da cultura americana daquele tempo. Eram tempos gloriosos, como nós vemos. Mas olha só, se a gente parar para pensar, tudo isso é engano do nosso coração. Porque nós não vivemos naquela época. Se nós tivéssemos, quer dizer, alguns aqui até viveram,
Mas viver no Brasil é uma outra realidade do que foi a década de 50 nos Estados Unidos, pelo avanço da tecnologia, pelo avanço financeiro, econômico, social do país. É totalmente diferente a relação Brasil, um país subdesenvolvido, com um país de primeiro mundo. Alguns chegaram a viver a época dos anos dourados. E se nós perguntarmos para esses irmãos, eles vão falar que eles passavam por várias provações. Eles vão falar que eles passavam por muitas dificuldades. A gente começa a olhar para um outro período com saudosismo, não é isso? A gente faz isso com a nossa própria vida. Ah, como eu queria voltar naquele tempo em que eu era jovem. Não é isso que a gente faz? Aquele tempo em que, na minha época de mocidade, quantos nós ouvimos falar disso? Quando os dinossauros se reúnem, né, Nivaldo? Os dinossauros se reúnem aqui para comemorar o aniversário da mocidade, como já fizemos algumas vezes. Há todo aquele saudosismo da década de 70 na igreja, 60, 70, 80 e tantas coisas que os jovens fizeram. Mas se você lembrar, quantas tribulações vocês também enfrentaram, quantas coisas difíceis existiam ali. Só para a gente parar um pouquinho para pensar, a questão da saúde. Que privilégio é viver no nosso tempo com a saúde tão bem avançada como nós vivemos hoje. Com bons médicos, com exames para todo lado, medicações que nos ajudam a nos livrar, né, de dores, de problemas sérios, tratamentos diversos que anos atrás nós não tínhamos. Então nós costumamos a olhar para algumas épocas achando que outra época era melhor que a nossa, ou que a época da frente, do futuro, vai ser melhor que a nossa. Mas Deus nos convidou a viver nesse tempo. Deus nos convida a viver agora, a experimentar agora da sua graça, do seu poder. E se nós começarmos a olhar com saudosismo para o passado, nós vamos viver do passado. E quem vive do passado é o que mesmo? Museu e professor de história, não é verdade? Vive do passado. Nós não precisamos viver do passado, devemos olhar para o passado com gratidão a Deus, devemos olhar para o passado para aprender com os nossos erros do passado, erros da nossa nação, para tentarmos construir um futuro melhor. Isso é verdade. É importante estudar a nossa história, a nossa cultura, mas não podemos mais viver do passado, o passado já se foi. Nós também não podemos querer viver o futuro, porque o futuro pertence a Deus, e muito menos adivinhar o futuro. As coisas encobertas pertencem a Deus, nos diz Deuteronômio, as reveladas a nós. Então o que Deus revelou está na palavra. Ele não revelou o que vai acontecer no dia de amanhã ou daqui a alguns minutos. Nós devemos viver o agora na presença de Deus. Irmãos, o que estava acontecendo com o povo de Deus, principalmente judeus ali da igreja do primeiro século, era um certo saudosismo. Uma lembrança de que lá no judaísmo nós tínhamos algumas coisas. Nós, por exemplo, não éramos perseguidos. Ser judeu era ter alguns privilégios. A partir do momento que eles receberam a Cristo, eles passaram a ter dificuldades. Jesus mesmo disse que ele veio trazer espada, ele não veio trazer paz para muita gente, por causa da perseguição. Muitos eram mandados embora de casa, pais mandavam seus filhos embora de casa porque se convertiam ao cristianismo. Aqueles que tinham emprego perdiam o seu trabalho, o seu emprego, por amor a Cristo. Perdiam relacionamentos, casamentos eram desfeitos, promessas de casamentos, namoros desfeitos, por amor a Cristo. Perdiam bens, como diz o capítulo 10 de Hebreus, que nós já estudamos, o espólio dos bens, os bens deles foram tomados só porque disseram que eram de Cristo. Então aquele povo judeu levado a pensar por um grupo do judaísmo, judeus cristãos, né, convertidos ao cristianismo, levados a pensar que era melhor voltar ao judaísmo, voltar ao passado, porque o passado era mais interessante. Às vezes a gente quer viver assim, viver do passado, né? Viver de maneira saudosista. Mas o autor aos Hebreus é muito interessante a maneira como ele expõe aqui, mostrando que o passado judaico não era tão bom assim. A comparação entre judaísmo e cristianismo é uma diferença absurda. A começar do primeiro texto que nós lemos, de Êxodo 19, que é o texto citado aqui nesse texto de Hebreus.
Não era fácil se aproximar de Deus. Deus convidava o seu povo a vir, mas o convite não era tão simples assim. Havia riscos. Quem sabe, se nós ali estivéssemos, nós seríamos fulminados por Deus em várias situações. Não é verdade? A gente começa a pensar nos filhos de Arão, a gente começa a pensar em vários que foram fulminados por Deus, e a nossa tendência é achar que eles eram pecadores, mas e nós, não somos pecadores? Será que se Deus aparecesse aqui, nesse momento, da mesma maneira como Ele apareceu lá no Sinai, quem aqui sobreviveria? Quem aqui conseguiria olhar para a glória divina, da maneira como era manifesta ali no deserto do Sinai? Deus convida à comunhão. Deus faz convites a nós para que tenhamos comunhão com Ele. Aliás, esse convite ele estende em diversos momentos do povo de Deus. Várias vezes você vai ver no livro dos profetas: vinde, arrazoemos, Deus está dizendo, vamos conversar, vamos debater. Deus quer conversar conosco, Deus quer ter intimidade conosco. Ele nos convida à comunhão. Mas a primeira parte do texto, dos versos 18 a 21, vai mostrar uma comunhão reverente. A comunhão que aquele povo experimentou no deserto era total reverência. Eles não podiam ousar se aproximar sequer daquele monte. Quem olhasse para aquele monte, quem fitasse a glória de Deus, poderia ser e seria fulminado. Nem mesmo Adão chegou a vê-lo, como diz o hino que cantamos. Nem mesmo Moisés pôde ver a glória de Deus. Ele tinha acesso a chegar a Deus, somente ele e Arão podiam se aproximar, os sacerdotes podiam ir um pouquinho mais adiante deles, mas o povo nem sequer podia tocar naquele monte. E é o que o texto vai dizer ou lembrar dos versos 18 a 21. Vejamos lá de volta o texto. Na comunhão reverente. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade. A referência aqui, a tradução poderia ser o monte que pegava fogo. O literal é isso, é o monte que está em chamas, em total fogo, incêndio. Não tende chegado ao fogo palpável e ardente daquele monte. Ao mesmo tempo que o monte estava em chamas, o texto vai lembrar que havia escuridão e densas trevas, trevas tão palpáveis como aquelas trevas de uma das pragas do Egito. Os irmãos lembram disso? Você já ficou no escuro por um tempo? Claro que já. Quando acaba a energia, né? A gente fica no escuro. Os apagões que dá aí na nossa cidade em tempos de chuva. Mas você já parou para pensar que mesmo tudo escuro, a luz não fica totalmente um breu, né? Toda a escuridão. Você consegue ter alguns pontos de luz, você consegue enxergar algumas coisas, por conta da luz das estrelas, da própria lua, a gente tem um pouco de luz, mesmo quando falta energia. O fato aqui não é esse, o fato aqui é o mesmo que aconteceu numa das pragas do Egito. Aquilo que aconteceu no monte era densas trevas, que era como se pudesse tocar nas trevas, de tão escuro que estava, não dava para ver nada. Olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que o monte está pegando fogo, há densas trevas, escuridão, tempestade acontece ali, porque a nuvem abaixo do fogo, o fogo no topo do monte, abaixo do monte aquela nuvem e a tempestade, voz de trovão no meio daquelas nuvens, porque era Deus falando por meio daquela voz de trovão. E aí o texto vai dizer no verso 19, ao clangor da trombeta, que lemos lá em Êxodo 19, que soava cada vez mais alto e mais alto e mais alto. Não dói o ouvido? Quando o pastor Ricardo fala o boa noite dele, assusta, né? Você imagina a voz de trovão de Deus. Você imagina a buzina soando, tocando cada vez mais alto, um som ensurdecedor. As pessoas não conseguiam se conter diante da manifesta glória de Deus. Havia medo, temor, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram de maneira desesperada, que não se lhes falasse mais. Eles disseram para Moisés, fale para Deus não mais falar conosco. Nós não mais podemos ouvir o que Deus tem para dizer para nós.
É insuportável ouvir a voz de Deus, nós pequeninos como somos. A voz do Deus Todo-Poderoso, o trovão, aquele que troveja, como diz o salmista. Irmãos, nós estamos diante desse Deus. Graças a Deus que não mais como no Monte Sinai. Porque nós seríamos aqueles que diríamos: não quero mais ouvir, não posso, não suporto ouvir Deus falar. Aí eles chegam para Moisés e pedem a Moisés: Moisés, vai você e fala com Deus. E aquilo que Deus lhe falar, fala conosco para nós assim fazermos. Irmãos, a manifestação poderosa da presença de Deus ali, já não mais o povo suportava o que lhes era ordenado, diz o verso 20. O texto diz: até um animal, se tocar o monte, seria apedrejado. Ninguém poderia se aproximar daquele monte glorioso. Na verdade, verso 21, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés tinha medo de estar ali na presença de Deus. O próprio Moisés sabia quem ele era, indigno de estar diante do Deus glorioso, o Senhor de todas as coisas. Mas ele fazia aquilo que Deus lhe mandava fazer. Ele era o representante do povo. Deus falava com Moisés, com Arão, e eles tinham que assim conduzir o povo de Deus. Irmãos, esse é o convite à comunhão reverente. O que o autor aos Hebreus está lembrando do judeu é: você quer mesmo experimentar isso? Você quer mesmo voltar a esse tipo de comunhão? Você quer mesmo ouvir a voz de Deus da maneira como Deus falava lá no Antigo Testamento? Você quer mesmo se aproximar de Deus morrendo de medo, na certeza de que não sabe se vai sair vivo desse encontro? Quem aqui viria para o culto se acontecesse isso todo domingo? Se todo domingo Deus fulminasse alguém ou alguns aqui? Eu tenho certeza que no próximo domingo essa igreja estaria vazia, ninguém teria coragem de aparecer na presença de Deus. O que o autor aos Hebreus está dizendo é exatamente isso. Você quer mesmo voltar às práticas judaicas? Você quer se aproximar desse Deus de maneira que nem Moisés tinha coragem de chegar? Nós precisamos pensar nisso. A comunhão reverente que eles tinham que se apresentar diante de Deus, da glória de Deus, da santidade, do juízo, da ira de Deus sobre eles. Irmãos, mas o texto fala aqui de algo totalmente diferente, a comunhão graciosa, ou como diz um hino que cantamos, comunhão deliciosa, preciosa da parte de Deus. Vejam só, Deus agora convida a igreja a ter outro tipo de comunhão, dos versos 22 a 24. Olha só, a diferença é absurda, né? Mas tende chegado, olha só o uso do verbo, vocês chegaram, vocês estão num caminho, vocês foram colocados num lugar, tende chegado ao monte, não ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião. Irmão, Sião na Bíblia, nos Salmos principalmente, a teologia de Sião é algo muito especial. A teologia de Sião lembra a presença marcante da graça e misericórdia de Deus. Sião aponta para aquilo que vai acontecer nos céus, de que nós viveremos de maneira gloriosa, ou principalmente no estado eterno, quando a cidade que desce ataviada, toda preparada para nós, vivemos eternamente com Deus. A igreja foi convidada a experimentar um outro tipo de comunhão. A igreja, como diz o texto, tem de chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. As lembranças, as expressões usadas aqui pelo autor aos Hebreus são expressões dóceis, que lembram, por exemplo, o Salmo 46:4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, de maneira doce, alegrando o seu povo. Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A igreja é convidada a experimentar esse tipo de comunhão especial, deliciosa, porque ela se achega a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Interessante a expressão hebraica, aliás grega usada aqui, anjos em festa.
A ideia aqui do autor é: os anjos estão festejando, não estão mais como foi dada a lei, onde os anjos estavam ali tocando a buzina, a trombeta, cada vez mais forte, e ninguém mais conseguia ouvir. Agora os anjos estão se alegrando e festejando pelos pecadores que se arrependem. Há festa, há júbilo no céu quando um pecador se arrepende, nos diz as parábolas de Lucas 15. Lembram disso? Quando um pecador se arrepende, há júbilo. É essa a ideia. Os anjos estão festejando pelos santos que se achegam, por aqueles que são transformados pela graça de Deus. E os anjos estão, hostes de anjos, milícias celestiais, louvando, engrandecendo, numa grande festa de adoração, de louvor, de gratidão por conta dessa comunhão graciosa. Vejam só o que diz o texto: nós somos chegados a uma Assembleia Universal, a igreja de todos os salvos em todos os tempos, desde Adão até o último que haverá de existir e que vai se converter a Cristo. Somos chamados a pertencer a essa igreja, a vivemos eternamente com todo esse povo. Estaremos todos juntos com todos aqueles que amam ao Senhor sinceramente. A chamada igreja ou Assembleia Universal. Verso 23, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Lembram da bênção da primogenitura? Eles recebiam por herança, porque eram nascidos primeiro, lembram disso? Em Cristo nós todos somos encarados como primogênitos de Deus, porque houve um novo nascimento, nós nascemos para Cristo, nós vivemos para Cristo, nós somos herdeiros com Cristo, tudo é dele, nós somos dele, somos tesouro dele, como nos diz a própria palavra, em Êxodo 19, propriedade exclusiva do Senhor. Um pouco antes dele falar da manifestação poderosa de Deus, ele diz isso: igreja é povo de Deus, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, no mesmo capítulo 19 de Hebreus. Interessante, a igreja aqui é chamada de primogênito, dos arrolados no céu. Irmãos, o ponto é, não importa se você é ou não arrolado na membresia desta igreja, de nada vai adiantar você ser arrolado na igreja presbiteriana de São Caetano do Sul. Posso te dar essa informação? Porque tem gente que parece que acha que tem que ser membro da igreja de São Caetano do Sul, porque se não for membro da presbiteriana de São Caetano do Sul, não vai entrar no céu. Irmãos, não é isso. Nós precisamos ser arrolados onde? No livro da vida, o livro do Cordeiro. De nada vai adiantar ser arrolado em qualquer igreja aqui na terra, se nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Arrolado no céu, como diz o texto aqui. Arrolados nos céus, e a Deus, achegados a Deus, o juiz de todos, o juiz que aceita a nossa presença, o juiz cheio de ira contra o pecado e o pecador, mas a sua ira está apaziguada, e Ele nos trata como filhos, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, uma referência à igreja que labuta aqui, e é aperfeiçoada cada dia mais, é justificada em Cristo. Essa expressão não está se referindo aos crentes que já estão nos céus, mas sim à igreja. Em Hebreus, a ideia de ser aperfeiçoado é todo aquele que caminha com Cristo, que experimenta Cristo, que é justificado por Cristo. E a igreja então está ali, sendo tratada por Deus a cada dia, sendo aperfeiçoada pelo Senhor. Mas nós somos chegados ainda no verso 24 a Jesus, o nosso mediador, o mediador da nova aliança. Nós somos convidados a experimentar da mediação de Cristo. Nós somos convidados a experimentar do amor de Cristo, da justiça de Cristo, do perdão de Cristo, da vida, do poder de Cristo. Nós somos chegados a Cristo, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Lembram qual era a ideia do sangue de Abel? Era vingança. Vingança contra o seu irmão. Agora, o sangue de Cristo não é vingança. O sangue de Cristo é reconciliação. O homem pecador, o criminoso pecador é reconciliado com Deus. O sangue de Cristo fala muito mais alto, muito mais poderoso do que o próprio Abel. Não há ideia de vingança, mas a ideia de venha, se achegue, experimente da comunhão deliciosa da graça de Deus.
Irmãos, que diferença as expressões aqui. O convite à comunhão reverente, que muitos judeus estavam pensando em voltar, e agora o autor aos Hebreus vai dizer: nós temos uma comunhão graciosa.